Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai encerrar a nossa série especial de março, não é mesmo? Que é o mês das mulheres. E eu estava resenhando aqui no canal alguns contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu separei os meus 4 preferidos. E hoje a gente vai encerrar com Donzela Sem Mãos. Um conto muito completo, que todos os outros que eu contei aqui e os que estão presentes no livro também, eu não contei, eles mostram uma parte da jornada da mulher. A Donzela Sem Mãos conta toda a jornada dessa mulher. Então eu acho que vai ser legal da gente conversar a respeito. Era uma vez um homem que possuía uma pedra de fazer farinha, e aí ele triturava os cereais ali para aquela aldeia onde ele morava. Bom, as únicas coisas que esse homem tinha, além desse negócio de moer, era o barracão onde ele morava e onde ficava esse negócio. E atrás desse barraco tinha um pé de maçã que também era uma posse dele. Um dia ele estava cortando lenha, na floresta, e apareceu um cara muito esquisito. Falou pra ele: olha, você não precisa ficar aí sofrendo cortando lenha não. Se eu quiser, eu posso te deixar riquíssimo na hora que eu bem entender. E o cara ficou: como assim, Você pode me deixar rico assim do nada? E ele falou: olha, se você quiser, a gente pode fazer um acordo. Você me dá o que tá atrás do moinho, que eu te deixo riquíssimo. E aí ele pensou: bom, atrás do moinho o que tem é a macieira, então eu não vou estar perdendo muita coisa. Eu posso fazer um acordo com esse cara esquisito. A esposa dele estava arrumando a casa e de repente ela levou um susto. Os móveis do nada estavam sofrendo um glow up e estavam ficando ali chiquérrimos. Então as coisinhas humildes que eles tinham estava tudo se transformando em coisa chique e caríssima. Então ela saiu correndo desesperada e foi contar pro marido o que estava acontecendo. E aí até quando ela chegou lá, ela mesma sofreu uma transformação na aparência. Começou a aparecer joia, anel por ela, o cabelo começou a ficar penteado, uma loucura. E aí o marido foi e falou, eu fiz um acordo ali com um cara esquisito e eu dei pra ele o que tava atrás, do moinho, pra ele deixar a gente rico, que é uma coisa muito tranquila. E aí a mulher ficou pistola e aí ela falou pra ele: homem, aquele cara esquisito era o diabo. E o que tá atrás do moinho, além da macieira, é a nossa filha. Então a filha dele estava lá atrás varrendo, coitada, e o maluco vendeu a filha pro diabo. O diabo tinha falado pro cara que depois de 3 anos ele ia voltar para buscar o que era dele. E aí o cara já ficou muito triste, com a besteira que ele tinha feito. Então já entrou em casa chorando, ele e a esposa já ficaram muito tristes. Durante esses 3 anos a menina ficou sem casar com ninguém e desenvolveu uma personalidade tão doce quanto maçãs que nascem na primavera. Então ela era um amorzinho. E no dia, que o doidão ia chegar para buscá-la, ela foi lá, tomou um banho, colocou um vestido branco e ficou parada no meio de um círculo de giz que ela mesma traçou em volta dela. Quando ele chegou e foi colocar as mãos na menina, uma força jogou ele na parede com tudo, e aí ele não conseguiu chegar perto dela. Então ele foi lá e falou pro pessoal: olha, proíbe essa menina de tomar banho, porque como ela tá limpa eu não consigo chegar perto dela, então vocês têm que dar um jeito nisso aqui. Aí ela ficou sem tomar banho por semanas, e aí ela ficou muito suja, muito, toda ali zoada mesmo. E ela começou a chorar quando ela viu o estado que ela tava, Ela tava muito estranha. Então ela começou a chorar, e essas lágrimas começaram a cair nas mãos dela. Então ele voltou para buscar ela e não conseguiu, porque as mãos dela ficaram limpas com as lágrimas, olha só. Então, o que o capeta fez? Foi lá e mandou o pai da menina cortar as mãos dela. O pai da menina ficou, ali: como assim você vai querer que eu corte as mãos da minha filha? Eu não vou fazer isso. Mas aí o diabo falou pra ele que ou ele cortava ou ele ia matar todo mundo ali. Ele ficou muito triste, a menina também ficou muito triste, mas ela foi e autorizou que ele cortasse as mãos dela. Então ele foi lá e cortou. E os dois choraram horrores ali naquele momento, Horrível. O diabo foi voltar de novo pra buscar ela, só que ela tinha chorado muito em cima dos cotocos do braço ali, que ficou sem as mãos, que era a parte onde
tinha ligação. Então ela chorou tanto naquela parte que ele também ficou limpo e ele novamente não conseguiu encostar nela. Como nenhuma dessas tentativas funcionou, ele ficou puto e foi embora, né? Pela floresta, jogou umas pragas ali e se foi. Os pais da menina continuaram ricos, né, e tal, e o pai da menina queria que ela continuasse com eles, vivendo ali no luxo, mas ela não quis. Ela falou que preferia viver mesmo pelas ruas e, enfim, preferia se virar do que ficar lá. Então, o pai e a mãe da menina colocaram uma gaze em cada braço dela, né, que estava sem as mãos ali, limpinhas para ficar tudo, né, no lugar. E pela manhã ela foi embora. No meio da noite, ela encontrou um pomar que a lua ali dava uma iluminada e ela conseguiu ver umas frutinhas e ela estava morrendo de fome. Então ela queria ali pegar uma frutinha, só que não dava porque o pomar ele era todo cercado por um fosso. Fosso? Não sei se é fosso ou é fosso, tá, gente? Mas era ali um negócio cheio de água que estava ali ao redor e ela não conseguia chegar lá. Ela acabou caindo de joelhos, porque estava muito fraca, muito cansada. E então apareceu um espírito vestido com uma roupa branca, que foi lá e fechou a comporta para esvaziar aquele fosso que estava ali. E aí ela conseguiu, né, passar para pegar a fruta. Então ela conseguiu passar. Quando chegou lá, a própria árvore deu um jeitinho de se encurvar para ela conseguir alcançar e comer. E aí ela comeu uma pera. O jardineiro, ele viu tudo. E ele sentiu ali a presença daquele espírito que estava protegendo e ajudando a menina. Então ele preferiu não intervir no que estava acontecendo. Quando a menina terminou de comer, ela se retirou e foi dormir num bosque. No outro dia, o rei, que era o dono daquele pomar, acordou. E aí ele foi contar quantas peras tinha na árvore. Gente, o cara era um rei riquíssimo contando as frutas da árvore, mas tudo bem. Essa era a mão de vaca. Mas aí ele foi lá, contou e viu que não estava na quantidade que ele lembrava que tinha de pera ali antes. Então ele foi procurar para ver onde é que tinha caído a pera. Aí ele não encontrou e foi perguntar para as pessoas que trabalhavam ali se elas tinham visto alguma coisa. Então o jardineiro foi lá e contou a cena que ele tinha visto e que ele tinha sentido ali a presença de um espírito ajudando a menina. Então o que o rei fez? Ele resolveu chamar o jardineiro e chamou também um mago que era médium. Então ele conseguia ver e se comunicar ali com algum espírito se aparecesse. Então eles ficaram ali pela noite. Quando chegou a noite, aconteceu a mesma coisa. A menina chegou lá, o espírito foi lá ajudando ela. Ela chegou na árvore, a própria árvore fez o galho descer e dar a fruta para ela conseguir comer. O príncipe ficou passado, chocado. Então ele foi até a menina, né? E perguntou, vocês são desse mundo ou não são? E aí a menina falou, olha, eu já fui do mundo, mas eu não sou desse mundo. E aí o rei foi lá e perguntou para o mago, ela é humana ou ela é um espírito? E aí o mago foi e respondeu, ela é as duas coisas. Nessa hora, o rei sentiu uma coisa diferente ali no coração dele e resolveu se aproximar um pouco daquela donzela. Quando ele se aproximou, ele olhou bem para ela e falou, olha, não se preocupa mais porque eu vou cuidar de você. Ele sentiu esse instinto de querer protegê-la. Aí no castelo ele mandou fazer mãos de prata para ela e aí ela ficou usando essas mãos e aí conseguia, né, mexer nas coisas. E ele depois pediu ela em casamento, eles casaram e ela virou rainha. Poderia acabar a história aqui que seria lindíssimo, mas tem mais babado, confusão e gritaria aqui. Que essa história é cheia de reviravolta. Um dia ele teve que ir para um combate num reino distante e a rainha estava grávida. Então ele foi e falou com a mãe dele, olha mãe, cuida bem da rainha, porque eu gosto muito dela, ela é o amor da minha vida, Aí a mãe dele foi e prometeu que ia cuidar dela. Ele pediu para que quando o filho deles nascesse, a mãe dele mandasse uma carta falando, né, para ele saber que estava tudo bem. Então, beleza. O filho nasceu
a mãe do rei foi lá, fez uma carta falando: olha, seu filho nasceu e tal. E mandou um mensageiro entregar. O mensageiro estava indo, mas no caminho ele ficou cansado, resolveu dar uma dormidinha. E aí nessa dormida, quem apareceu? O diabo de novo. Trocou essa carta. Mas a carta que ele colocou no lugar estava falando que o menino tinha nascido metade cachorro. Olha só. O rei, ele ficou horrorizado, mas ele se preocupou com a esposa dele. Pensou: nossa, ela deve estar se sentindo muito mal, né? Então ele foi lá e mandou uma carta para a mãe dele falando: olha, se a donzela estiver se sentindo mal, você ajuda ela, cuida dela e tudo mais, porque eu vou voltar e vai dar tudo certo. Aí o mensageiro ia entregando essa carta, dormiu novamente, e aí o diabo foi lá e trocou por uma carta onde ele estava falando que queria que matassem a esposa dele e o bebê. A carta chegou na mãe do rei, e aí ela ficou chocada. Ela falou: não, meu filho não ia mandar um negócio desse. E aí então ela mandou os mensageiros, né, irem mandar mais cartas para ele para confirmar o que estava acontecendo. E aí nisso os mensageiros dormiam e o diabo ia lá e ficava trocando de carta, até que a última carta que ele mandou foi falando que o cara queria que matasse, ainda queria provas, que queria a língua e queria os olhos da mulher para ele ver que tinham matado mesmo. A sogra da donzela, quando leu essa carta, ficou chocada. E ela não teve coragem de fazer isso, né? Então ela foi e matou uma corça e arrancou a língua e os olhos para fingir ali que era uma prova. E falou para a donzela para ela fugir, né? Levar o menino junto e se esconder em algum lugar. Então elas se abraçaram, se despediram e a donzela partiu. Ela perambulou por aí até encontrar uma floresta que era maior e mais aterrorizante do que todas as florestas que ela já tinha passado na vida. Novamente ela reencontrou aquele espírito, né, que tinha ajudado ela da outra vez, e ele acabou guiando ela até ela encontrar uma estalagem ali simplesinha, mas onde vivia um pessoal muito gente boa. Quando chegou lá, uma mulher também vestida de branco apareceu e conversou com ela, e aí fez o menininho dela dormir, tudo certo, numa boa. E tratou ela como rainha, né? Chamou ela de rainha, e aí ela ficou: nossa, como é que você sabe que eu sou rainha? E aí ela falou: aqui na floresta a gente acompanha os casos, então a gente sabe quem você é. O rei, então, voltou da guerra. E aí, quando ele voltou, a mãe dele tava full pistola com ele. Falou: filho, que loucura foi essa que você quis que a gente matasse a sua esposa e seu filho? Olha, tá aqui as provas, né? E mostrou pra ele lá a língua e o olho da corça. E falou: mas por que deu na sua cabeça? E aí ele cambaleou, começou a chorar e ficou chocado e contou que não tinha sido aquilo que ele tinha falado. Ele cambaleou e começou a chorar porque não tinha sido isso que ele tinha pedido na carta, né? Então a mãe dele ficou com pena e contou pra ele a verdade, né? Que a menina na verdade estava escondida por aí e o filho dele também. Ele jurou que não ia mais comer nem beber nada até ele achar essa mulher e essa criança. Então ele partiu em busca da esposa dele e do filho. Nisso ele passou 7 anos procurando ela e não encontrava. Enquanto isso, lá na estalagem, as mãos da menina voltaram a nascer. Então primeiro nasceu umas mãozinhas bem pequenininhas de bebê, depois essas mãos viraram mãos de menina até virarem mãos de mulher, e aí ela não precisava mais usar as mãos de prata. E nesse meio tempo ela ficou muito feliz, reconstruiu a vida dela lá e a vida da criança também, e estava muito plena, muito tranquila. O rei já estava o oposto disso, né? Ele estava muito mal, mas ele ainda estava conseguindo sobreviver mesmo sem comer e sem beber, porque tinha uma força maior do que ele que mantinha ele vivo. Então ele continuava vivíssimo, porém ele já estava com a aparência toda de cansado, já estava bem sujo, enfim, barbudo. Aí um dia ele chegou justamente na estalagem onde a donzela estava. E aí a mulher de branco, a mesma que atendeu a donzela, foi e atendeu ele. Aí levou ele para dentro e colocou um véu em cima do rosto dele para ele dormir um pouco. Ele dormiu, e aí quando ele acordou o véu escorregou e ele viu
a esposa dele e o filho, mas ele não reconheceu, né, porque tinha passado 7 anos e ele também nunca tinha visto o filho. E ela estava com mãos, então aí que ele não ia reconhecer mesmo. Mas ela chegou e falou pra ele que era a esposa dele e que ela tinha se cuidado direitinho e tinham crescido mãos nela e ela estava muito feliz com isso. Ele ficou muito emocionado, abraçou ela, abraçou o filho, as pessoas da estalagem e os espíritos fizeram ali um banquete para comemorar. O rei e a esposa voltaram a morar lá com a velha mãe. E depois disso eles tiveram vários filhos, fizeram até um segundo casamento. E esses filhos saíram contando essa história por aí para várias pessoas, que depois contaram para várias pessoas. Bom, gente, então agora a gente vai interpretar essa história, né? O que cada símbolo aqui representa. Se você está acompanhando a série, você sabe que aqui no livro, né, para Clarissa, todos os personagens e todos os elementos também, eles simbolizam uma parte da mente da mulher. A ação do pai, né? O que acontece aqui com o pai? Ele faz um pacto, né, com o diabo sem querer. E então a Clarissa fala que esse pacto, né, ele mostra o pacto infeliz que toda mulher faz na vida. Então a gente sempre passa por uma fase em que a gente faz, não com o diabo, obviamente, mas a gente faz um pacto com a gente mesma, ou às vezes com alguma situação onde a gente fica presa ali, sabe? E a gente pensa que vai ganhar algo positivo em troca, mas a gente acaba não tendo retorno nenhum e sacrificando uma parte importante da gente. Nas outras histórias que eu comentei tiveram isso, né? Principalmente na dos sapatinhos vermelhos, isso aí ficou bem claro, essa questão. Mas aqui nessa história a gente tem o reforço disso. Então o pai da personagem principal, ele deveria ser uma figura mais inteligente, mais esperta que ela, que estaria ali para orientar, para ajudar, mas não é o que acontece. Então, esse pai, ele representa também essa função da nossa psique, que é a parte mais profunda da mente, que deveria estar orientando a gente, que deveria estar, né, nos guiando. E aí é quando essa parte não está madura o suficiente, quando está muito inocente. Então aí a gente acredita em qualquer pessoa, né, confia na pessoa que você não conhece, faz acordos assim pra vida com uma pessoa que você não conhece direito. Então seria a representação disso. O moinho aqui, ele simboliza as ideias sendo transformadas em algo bacana. Então a gente absorvendo informações, ideias, coisas que a gente vai vendo ao nosso redor, e com aquilo a gente vai lá e constrói algo nosso, algo bacana, né? Então seria mais ou menos essa parte da nossa mente também. Mas aqui na história, o moinho não está funcionando direito. Ou seja, também simboliza que essa parte da psique não está no melhor estado. O diabo nessa história, ele simboliza a mesma coisa que o Barba Azul, né, na outra história. Então é o quê? O predador da psique, né? Aquela parte da nossa mente que quer ver a nossa destruição, que não quer ver a gente indo pra frente, que atrapalha os nossos planos, que coloca ideias erradas na nossa cabeça, que faz a gente pensar que a gente é um fato isolado, ruim, que aconteceu com a gente, que a gente não merece nada por causa daquilo ali. Então seria essa autossabotagem. Como eu comentei nos outros vídeos, o problema, né, desse arquétipo é que ele não está só na nossa mente. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu vejo que às vezes muitas pessoas, né, que vão ali orientar a gente, focam muito que esse predador está na nossa cabeça, né? Então, o nosso ego, a gente tem que domar nosso ego. As outras pessoas também têm esse arquétipo na mente. E ele não é o ego aqui para Clarissa, tem outra interpretação. Mas assim, eu falei ego porque geralmente é o que o pessoal foca mais, que é ruim, que a gente tem que acabar com o ego. Inclusive eu já estive nessa vibe durante um tempo. Só que a gente esquece que outras pessoas também estão, às vezes, com esse lado da mente muito forte. Então a gente tem que aprender a identificá-lo, a vê-lo na nossa própria consciência, para que a gente possa se livrar dessas ideias zoadas que não fazem bem para nós. Mas a gente também tem que saber identificar ele nos outros para a gente não absorver coisas ruins das outras pessoas, né? Coisas que não são boas pra gente, que às vezes são crenças negativas que aquela pessoa tem sobre ela mesma
e essa pessoa às vezes projeta na gente, ou enfim, coloca pra fora de uma forma que parece que tá projetando na gente também. Por que o diabo resolve ir atrás do pai da menina pra fazer esse acordo? Porque essa menina, ela tem uma luz muito forte, ela tem um potencial muito grande. Só que ela é muito inocente, então ela não sabe desse potencial que ela tem. Até uma parte aqui na história que ilustra isso, né? Como a gente tá falando que todos os personagens simbolizam ali uma parte da mente da mesma mulher, uma parte aí que reflete isso é quando ele propõe, né, dar a vida de luxo pro pai da menina em troca do que tá atrás do muro, né, que seria o pé de maçã, e ele fala, esse pé de maçã pode levar, sendo que ele não tá reconhecendo, né, no caso vamos dizer que seria aí na mente da mulher, essa mulher não tá reconhecendo o próprio potencial ali enorme que tem, sabe, porque essa macieira, ela produz frutos, ele poderia até estar vendendo essas maçãs, de repente não estaria ali cortando lenha, sabe, poderia estar fazendo um trabalho diferente. E tem uma parte aqui do livro que eu vou ter que ler pra vocês, que eu marquei aqui porque complementa isso que eu tô falando. A macieira florida da história simboliza um belo aspecto das mulheres, o lado da nossa natureza que tem as suas raízes afundadas no universo da mãe selvagem, de onde recebe o alimento. A árvore é o símbolo arquétipico da individuação. Ela é considerada imortal, pois as suas sementes sobreviverão a ela. Como a mulher, a árvore também tem suas estações e seus estágios de crescimento. Colocando aqui para a parte simbólica, mostra ali muita coisa que a mulher está abrindo mão e que ela acha que está de boa, mas que quando ela vai ver tem algo muito mais profundo por trás. Aqui a Clarissa também fala sobre cortar a lenha, e eu vou explicar um pouco aqui para vocês também, lendo o que ela escreveu, tá? Mas esse corte de lenha representa vastos recursos psíquicos, a capacidade de fornecer energia para as próprias tarefas, de desenvolver as próprias ideias, de trazer o seu sonho, qualquer que ele seja, para o seu alcance. Portanto, quando o moleiro começa a cortar lenha, poderíamos dizer que a psique começou a fazer o trabalho extremamente árduo de produzir luz e calor para si mesma. Então aqui é muito parecido com a história dos sapatinhos, né, que eu comentei com vocês. Essa parte que eu achei muito interessante, porque é um processo triste, né, passar por isso, desse pacto infeliz, então acabar sacrificando ali uma parte importante de si mesma a troco de uma ilusão, mas ela fala que é um processo que todo mundo acaba passando pra gente perder a inocência. Então todos os seres que têm consciência, eles não vão ficar inocentes para sempre. Então tem um período que a gente vai passar mesmo por um rompimento dessa inocência. E é isso que está simbolizado aqui. Então eu vou ler aqui para vocês. Mesmo assim, não há vergonha nem culpa no fato de você ter renunciado aos seus ramos floridos. Sem dúvidas você sofreu. E pode ter dado anos, até mesmo décadas, em troca de nada. No entanto, existe uma esperança. A mãe, no conto de fadas, informa toda a psique o que ocorreu. Todo mundo acorda tão rápido que chega a doer, porque a mãe percebe o que está acontecendo e comenta ali, né? O que você fez e tal. Mesmo assim, a notícia é boa, pois a mãe fraca da psique, que antes ajudava a diluir e a embotar a função dos sentidos, acabou de perceber o horrível significado do pacto. E só dá para se libertar disso, só dá para amadurecer, crescer e se fortalecer quando você percebe que as coisas não estão indo bem. Se você ficar se anestesiando, se você não olhar para o que está acontecendo, você não vai conseguir sair da situação, né? Então agora a dor da mulher chega ao consciente. Quando a dor é consciente, ela pode fazer algo a respeito. Ela pode usá-lo para o seu aprendizado, para o seu fortalecimento, para se tornar uma mulher que sabe. Os 3 anos que se passam, gente, esses 3 anos, eles simbolizam um período de amortecimento, de, estar desnorteada e não saber que está dentro desse sacrifício, desse negócio louco que está acontecendo. E aí, quando acaba esses 3 anos, é que ela toma essa consciência e aí ela vai se preparar, porque ela sabe que o pior vai chegar, né? Então, quando ela vai se preparar para o pior,
E ela faz aquele processo de vestir um vestido branco, tomar banho, fazer um círculo em volta de si. A Clarissa comenta que esse processo, ele era um ritual antigo das deusas, que era o processo de purificação e de proteção. Então ninguém aqui na história orientou ela a fazer isso, mas intuitivamente isso surge porque ela está em perigo e ela sabe que ela vai ter que encarar, então ela começa a fazer o que ela pode, o que ela acha que vai ajudar ela a passar por isso da melhor forma possível. E acaba dando certo, né? Porque o diabo não consegue tocar nela. As lágrimas, assim como a mãe, né, simbolizam essa consciência do que está acontecendo. Então é o sofrimento mesmo, é sentir ali a dor e colocar isso para fora e chorar mesmo, copiosamente, se for necessário, ter essa consciência, porque não dá para ter a consciência de que está dentro desse processo todo horrível sem sentir dor, né? Sem ter ali aquele sentimento que incomoda. Quando escorre, né, pelas mãos e acaba limpando ela, acaba ajudando ela a se proteger dessa situação ruim, ela ter essa consciência. Bom, a cena mais perturbadora aqui da história, né, o corte das mãos, gente. O que isso representa? Representa a perda da inocência. Então, assim, essas mãos, elas também mostram ali o poder de criar coisas, o poder de interagir, né, de cuidar. E é por isso que o diabo quer que ela fique sem as mãos. E esse corte que acontece aí simboliza a perda da inocência. Então ela acaba se despedindo da vida que ela conhecia e aí começa uma nova jornada. Então é sofrido, é doloroso, mas é depois disso que ela vai poder lutar por si mesma, que é o que ela acaba decidindo fazer depois. E essa cena também mostra a mulher decidindo ir fundo na própria mente. Então ela estaria entrando como se fosse num submundo, num mundo ali o espírito que ajuda ela, né? Esse espírito, ele simboliza o nosso discernimento. A Clarissa até define aqui como bom senso espiritual e ela também fala que ele pode representar, para quem curte aí sagrado feminino, gosta de ler sobre isso, eu acho muito interessante. Tem as três faces, né, da mulher, que seria a donzela, a mãe e a anciã. Então a donzela já é a protagonista dessa história e esse espírito ele simboliza tanto a mãe quanto a anciã. Porque a mãe cuida, a mãe protege e a anciã orienta, né, instrui ali, passa informações. Então seria essa completude aí da personagem principal, dela ter essas três partes alinhadas ali quando era necessário. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que a Clarissa ela compara esse processo que a protagonista tem de comer a pera com a história de Perséfone e Hades, né, das histórias gregas e tudo mais, que, para quem não conhece, a Perséfone, ela acaba entrando lá no submundo, né, que é comandado pelo Hades, e ela come uma romã, e aí como ela come essa romã, agora ela passa a pertencer ao submundo, e aí tem um romancinho ali também entre ela e o Hades, né, eles acabam se apaixonando um pelo outro, e ela acaba até ficando junto com ele, e ficando também com a mãe, né, porque a mãe fica desesperada, nada frutifica mais, e aí ela tem que equilibrar esses dois mundos, né? O mundo de cima com a mãe e depois ela fica no submundo com Hades, que é o marido. Então, aqui nessa história tem também essa questão de equilíbrio entre os dois mundos, que poderia representar também esse mundo da mente ali mais profunda e o mundo real, um mundo onde a gente precisa fazer as nossas coisas, precisa trabalhar, precisa lidar com outras pessoas. Então a gente tem que ter isso muito bem equilibrado. A Clarissa até comenta que muita gente, quando começa a trabalhar bastante essas questões da mente, da alma, às vezes quer ignorar o mundo externo. Mas esse não é o caminho, né? O equilíbrio ele é necessário e a gente precisa cuidar das duas partes, porque as duas partes estão na nossa vida, né? Vamos com o cachorro mesmo, como sempre. O que representa o rei nessa história? O rei, ele representa a sabedoria, então seria uma parte da nossa mente ali sábia. Ele também pode representar o ânimos, né? Que seria o lado assim, masculino da mulher. Ele, inclusive, tem muita sintonia com a donzela, né? Por isso que ele já se apaixona por ela tão rápido assim que ele chega perto dela,
porque ele reconhece ela como igual. Ele enxerga nela a força que também está presente nele. Tanto é que os dois passam por fases muito difíceis, né? Ela passa por essa fase de ficar perambulando, sem os braços, e depois tem que fugir, né, e tudo mais. E ele também fica perambulando, procurando ela, sem comer, sem beber água. Então, os dois são muito fortes aqui, é um casal muito forte. Quando a donzela fala com ele, e ela comunica, né, que ela nem é daquele mundo, mas ela já foi do mundo. Ela quer dizer que ela tá viva, mas ela já viveu um processo de morte. Então ela já viveu tanto no mundo dos vivos como também no mundo dos mortos, né? Ela tem essa dualidade ali muito forte e ela tá entrando, mergulhando ali profundo na alma, nessa parte mais sombria dela mesma. Bom, esse comer a pera, a Clarissa também fala que pode simbolizar quando a gente sacia a nossa fome criativa. Então quando a gente começa a colocar os nossos planos, as nossas ideias em prática, quando a gente volta a fazer alguma coisa que a gente ama, que mexe com o nosso coração, que faz bem pra gente. O casamento simboliza que a gente faz às vezes uns acordos zoados e ruins, mas a gente também pode fazer acordos que são positivos, né? Então aqui o casamento ele é benéfico para as duas partes, porque são duas pessoas muito fortes, que estão alinhadas, né, que são compatíveis e que juntas também somam esse equilíbrio. Por quê? Porque o rei ele está no mundo dos mortos e a donzela ela é do mundo dos vivos. Então, entrando em contato mais íntimo com ele, ela vai absorver um conhecimento novo e que vai ser bom para ela, e ele também vai absorver um conhecimento novo que vai ser positivo para ele. Inclusive depois eles acabam tendo um filho que simboliza ali o equilíbrio mesmo. O fruto que está bem resolvido com essa dualidade pode trazer para a pessoa. E também, como ela engravida, representa uma nova vida, né? Uma nova vida que está começando ali. As mãos de prata que ele dá para ela simbolizam que ele está armando ela para lidar com aquele mundo ali, que é um mundo novo também, diferente, né, do que ela estava habituada. Então aqui a donzela ela simboliza a mulher completa, a mulher que sabe lidar com seu lado luz, que sabe lidar com seu lado sombra, que está bem equilibrada mesmo. Porém, esse ainda não foi o final e isso não significa que ela vai deixar de passar por desafios, por isso que vem mais coisa na história. A mãe do rei, ela representa o arquétipo também de mãe e de anciã. Ela dá amor, dá cuidado, mas ela também direciona a donzela para que a donzela encontre um novo caminho de processo ali de autoconhecimento, porque ela vai ter que passar por isso de novo. Também mostra aqui que ela está alinhada com esse arquétipo da anciã, porque ela é esperta. Então ela recebe a carta, mas ela sabe que não foi o filho dela que escreveu aquilo. Tanto é que depois ela não mata, né? Ela acha isso um absurdo. Então ela não perde ali o juízo para obedecer regras, como era a anciã da outra história, né? A velhinha que adotava a menina do sapato vermelho, que ela obedecia as regras sem questionar. Os mensageiros que dormem e têm as cartas trocadas mostram aqueles momentos em que às vezes a gente vacila, que às vezes a gente fica mais dispersa, e aí ou vem uma pessoa de fora e acaba testando para ver se a gente tá maduro mesmo, se a gente vai cair ali na armadilha, ou a gente mesma faz isso. Então às vezes esse lado, né, zoado da nossa própria mente, prega ali uma peça na gente, e a gente tem que estar esperta para não cair nessa autossabotagem, para não acreditar nessa fake news. Nessa parte aqui da carta a gente vê mais uma vez como o rei está representando mesmo um lado da mente bem equilibrado, né? Bem sábio, porque ele poderia se abalar com aquelas cartas, e ele realmente se abala um pouco, mas ao invés de focar no próprio orgulho ali, defender a própria honra, então, porque às vezes se fosse outro cara, né, que tivesse lido aquela carta falando que a mulher tinha parido um menino que era metade cachorro, ele já ia achar que ela tinha traído ele com alguma besta, né, algum híbrido, alguma coisa assim, e por isso tinha nascido assim, então já ia querer realmente matar essa mulher, se fosse um cara violento e que tivesse
tivesse mais preocupado com o ego dele do que com a situação que está acontecendo. E aqui ele foi muito inteligente e se preocupou com o que era realmente importante, né? A mulher de branco que acolhe ela também está representando o arquétipo de mãe, de anciã. Então aquela que acolhe, mas também aquela que sabe. Porque a menina até chega e ela trata ela como rainha e ela fica, nossa, como é que você sabe que eu sou rainha? Então você vê que ela tem a sabedoria ali, ela sabe o que está acontecendo. E assim, nessa época do aprendizado da donzela na profundeza da floresta, ocorre mais um milagre. Suas mãos começam a voltar a crescer em fases, a princípio as de um bebê. Podemos considerar que isso signifique que sua compreensão de tudo que ocorreu seja inicialmente imitativa, como a compreensão de um bebê. Então ela estava reagindo ao que estava acontecendo, mas não estava entendendo direito, mas ela estava indo. À medida que as mãos se transformam nas de uma criança, ela desenvolve uma compreensão concreta, mas não absoluta de tudo. Então ela já está começando a entender as coisas, mas não 100%. E quando afinal elas se transformam em mãos de mulher, ela conseguiu captar com prática e profundidade o não concreto, o metafórico, o caminho sagrado em que esteve. Então ela consegue entender tudo o que está acontecendo. Eu achei isso tão lindo, porque tem muito a ver quando a gente passa mesmo por algumas situações, né, na nossa vida. Porque primeiro a gente não entende nada do que está acontecendo e a gente vai indo porque a gente tem que ir, a gente tem que fazer alguma coisa. Então essa reação mesmo de bebê, e às vezes a gente imita outras pessoas que estão fazendo algo que a gente acha que vai nos ajudar. Depois a gente começa a entender um pouquinho aonde tudo aquilo se encaixa, o que a gente tem que fazer, como a gente pode lidar melhor com aquilo. E por último vem a compreensão completa e você passa a honrar a sua jornada, né? Você passa a honrar o processo que você teve que passar, por mais doloroso que ele seja. Não tô falando aqui da gente romantizar as coisas negativas, mas a gente entender que aquilo faz parte de quem a gente é e que é um capítulo da nossa vida e que a gente está sempre pronta para novos capítulos e a gente sempre vai ter novos aprendizados. Então, resumindo tudo, gente, aqui a mulher ela é plena, ela já não é mais frágil, por isso que quando o rei encontra com ela, ela já tá com as mãos e ele não reconhece porque não é mais aquela mulher frágil que precisava de cuidados que ele se casou. Já é uma mulher que entende as suas sombras, entende a sua luz, que tá ali inclusive com o fruto, né, desse processo todo que é o filho deles. Esse conto aqui eu gosto muito porque ele é muito completo. É um dos meus contos preferidos desse livro. É um conto maravilhoso e que fecha bem esta série com chave de ouro, porque a gente termina com uma história completa que fala da jornada toda da mulher. Mas eu gostei muito de parar para contar histórias e destrinchar e analisar. Nossa, eu achei isso muito, muito, muito legal. Então eu pretendo fazer mais disso aqui no canal. Não sei se eu vou fazer com histórias realmente de livros ou com histórias... Não sei. Se vocês tiverem uma sugestão legal ou de algum livro que tem uma proposta parecida ou de histórias mesmo que vocês acham que dá pra fazer isso, eu posso fazer. Então deixem a sugestão aqui nos comentários. A gente já tem o clubinho do livro, né, onde eu pego um livro e a gente comenta sobre. Mas esse aqui é legal porque eu posso contar a história completa, que não é um spoiler, porque a gente só consegue chegar na parte da análise se contar a história inteira. Então eu acho bem legal. Espero que tenham gostado. Deixa like se você gostou. Se inscreve no canal. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.